Glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos entrar aí com muita alegria, meus irmãos, em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Entre com alegria deixando o seu like, se inscrevendo nesse canal. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva aí. Vamos no ID do Senhor, na mesma fé, na mesma concordância. Deus se agrada da obediência do seu povo, em nome do Senhor Jesus. A serva do Senhor já apresentou suas orações, suas petições. Já convidou o Senhor como nosso convidado especial. Então o Senhor está no controle de tudo. Ele enviou a serva aqui no canal para trazer a palavra, para edificar o seu coração, para nos ensinar, nos exortar. A palavra traz vida, vida com abundância, glória a Deus, porque traz sabedoria para um dia melhor, para nós aprender mais um pouquinho, para nós não errar. Glória a Deus, aleluia. Quando a palavra vem é para nos exortar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E já convidei o Senhor como nosso convidado especial e está no controle de tudo. Para começar, vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos aí na mesma fé, na mesma concordância, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E hoje nós vamos para Isaías, capítulo 25, versículo 4. E o refrão da palavra fala assim: as lições espirituais da fortaleza. Olha, as lições espirituais da fortaleza. Vamos aprender mais um pouquinho em nome do Senhor Jesus? E nós vamos para o capítulo 25 de Isaías, versículo 4. O versículo 4 vai falar assim. O versículo 4 vai falar assim: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Na sua angústia, refugiu contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é com a tempestade contra o muro. Vou repetir de novo para meus irmãos entenderem, glória a Deus. Versículo 4. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Na sua angústia, refugiu contra a tempestade e sombra contra o solo, e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Aleluia! Vamos entender mais um pouquinho aqui na palavra, em nome de Jesus? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Me dê graça, Senhor, para entregar a palavra do Senhor ao coração dos meus irmãos. Amém? Aleluia. Apresenta o Senhor como a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Na sua angústia, a fortaleza é um lugar forte, construído para defender uma cidade de ataques inimigos. Voltar à fortaleza é voltar para o lugar de segurança. Em Zacarias capítulo 9, versículo 12, a fortaleza de Sião era tão forte que os israelitas levaram mais de 3 séculos para conquistá-la das mãos dos jebuseus. Nos dias de Davi, dai a importância de
as cidades construírem fortalezas bem resistentes contra os ataques dos opositores. Aleluia, glória a Deus. Contra os ataques dos opositores. Assim, tendo o Senhor como a nossa fortaleza, estaremos plenamente seguros. Salmo 144, versículo 2. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu? Vamos para a palavra. Glória a Deus. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 7, lemos que Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. De acordo com os estudiosos, a fortaleza de Sião se encontrava na colina oriental de Jerusalém e era a parte mais fortificada da cidade, onde se achava a Acrópole, aonde se achava a Acrópole, o templo e o palácio real. A fortaleza de Sião era a fortificação mais resistente da terra de Canaã. Mesmo após Israel conquistar a terra de Canaã, os jebuseus que controlavam Jerusalém continuaram resistindo por mais de 300 anos, e somente na época de Davi é que Jerusalém foi totalmente conquistada, quando Davi tomou a fortaleza de Sião. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O exemplo da fortaleza de Sião em Jerusalém é a duração de sua resistência por mais de 3 séculos. Ressalta a importância de construirmos com sabedoria uma fortaleza bem segura e resistente contra o adversário da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 9, o escritor sagrado afirma que assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificado em redor, desde Milo até dentro depois de Davi. Repetindo, meus irmãos, entender aqui. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 9, o escritor sagrado afirma que assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificado em redor, desde Milo até dentro depois de Davi. Conquistou a fortaleza de Sião, ele fez dela a sua fortaleza e continuou mais ainda edificado a sua fortaleza em redor. Glória a Deus, aleluia. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 9, vimos que Davi passou a habitar na fortaleza de Sião
quem habita na fortaleza está seguro, pois Deus é sempre retratado na Bíblia como a fortaleza do seu povo. O texto de Salmo 125, versículo 1 e versículo 2, retrata a importância da fortaleza de Sião, dizendo: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Glória a Deus, aleluia, forte a palavra, né, meus irmãos? Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus afirma que, ouvindo, pois, os filisteus que havia ungido Davi, rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu a fortaleza. E no Salmo 27, versículo 1, Davi diz: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Embora tenha buscado refúgio na fortaleza de Sião, a fortaleza segura, mesmo que Davi confiava, era em Deus. Glória a Deus, aleluia, temos que confiar em Deus, aleluia. No Salmo 46, versículo 1, o salmista faz uma importante e segura declaração, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Aleluia, glória a Deus. Forte, né, meus irmãos? Em Isaías capítulo 25, versículo 4, o profeta Isaías escreve que o Senhor é a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado. Na sua angústia, refugiu contra a tempestade e sombra contra o calor. E sombra contra o calor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Em Jeremias capítulo 16, versículo 19, o profeta Jeremias diz: o Senhor, fortaleza minha e força minha e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra. O profeta Naum ainda afirma que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum capítulo 7, Naum capítulo 1, versículo 7. Está escrito. Glória a Deus, aleluia. Forte a palavra, né, meus irmãos? O Senhor é a nossa fortaleza. Aleluia. Vamos para a conclusão da palavra. Em Mateus capítulo 7, versículo 23, versículo 24, Jesus diz que o homem sábio e prudente construiu uma verdadeira fortaleza contra a tempestade. A sabedoria constrói uma verdadeira fortaleza contra as intempéries. Contra as tempestades da vida. Deus é a nossa verdadeira fortaleza contra o inimigo e contra todas as tempestades e intempéries da vida. Glória a Deus, aleluia. Eu vou repetir a conclusão, meus irmãos. Meus irmãos, prestem atenção aí, para ficar bem concluído em nome de Jesus. Aleluia.
a conclusão é tudo resultado da palavra, no final. Glória a Deus, aleluia. Em Mateus capítulo 23, versículo 24, Jesus diz que o homem sábio e prudente construiu uma verdadeira fortaleza contra a tempestade. A sabedoria constrói uma verdadeira fortaleza contra as intempéries e contra as tempestades da vida. Deus é a nossa verdadeira fortaleza contra o inimigo e contra todas as tempestades e intempéries da vida. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor até aqui. Deus é o nosso guarda fiel. Ele quem nos protege, quem nos guarda. Aleluia. De todo intempéries é o que está escrito aqui, meus irmãos. Eu estou falando o que está escrito aqui. Intempera toda intempestade da vida. Que Deus, a nossa verdadeira fortaleza contra o inimigo e contra todas as tempestades, intempéries da vida. Intempéries da vida. Glória a Deus, aleluia. Ele é o nosso favor. Aleluia. Nós temos que se achegar a esse Deus que você ouviu a palavra aqui e ele é, como o refrão está falando aqui, as lições espirituais da fortaleza. Ele é a nossa fortaleza contra o inimigo, contra toda potestade e todos os males, todas as coisas ruins do mundo. Ele é quem nos protege, quem nos guarda. Davi, ele colocou até o nome da cidade de Fortaleza. Glória a Deus, aleluia, porque ele lutou por essa fortaleza, em nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para estar com o Senhor. Ele é a nossa fortaleza, nós temos que confiar nele. Amém? Quando nós estamos em aflições, quando nós estamos em angústia, quando nós estamos em peleja, quando nós estamos aí em aflição de alma, de espírito, nós convocamos o Senhor para segurar na nossa mão, que Ele é a nossa força, é a nossa alegria, é a nossa fortaleza. Vamos confiar nesse Deus em nome do Senhor Jesus, porque o Salmo 121 fala, Ele é o guarda fiel do seu povo. Ele é o nosso guarda fiel. Ele nos guarda na entrada e nos guarda na saída. De todos os males, guarda a nossa alma. Ele está no controle da nossa vida se você colocar, ter fé, acreditar e tomar posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que não entregou sua vida para Jesus, eu te faço um convite nesta noite. Você que não reconheceu Jesus. Jesus, Ele quer que a nação brasileira, a nação do mundo, o mundo inteiro reconheça Ele como seu único, suficiente Salvador. Ele colocou esse canal, colocou a serva para trazer a palavra. E aonde esta palavra entrar, Ele vai fazer proezas e maravilha. Quem vai fazer? O Senhor. Eu só estou entregando a palavra. Você crê? Você acredita? Então, o Senhor vai operar na sua vida. Ele conhece as suas estruturas. Nada é vestido para Ele, tudo é nu, Ele vê tudo. O homem vê o corpo. Jesus vê o coração. O homem vê por fora, Jesus vê por dentro. Ele conhece os nossos pensamentos, o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. E eu faço o convite em cima desta palavra aos meus irmãos que não receberam Jesus como seu único, suficiente Salvador, que não reconheceu. E você que saiu da presença do Senhor, volte. Está fazendo o convite para você também, em nome de Jesus. Você vai ali no cantinho, tem um particular, é você, Deus em você. E você fala, Senhor, eis-me aqui humildemente, todo o meu coração, eu ouvi a palavra, eu entendi, eu estou entendendo, eu não entendia, e eu
Confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Trilha os meus caminhos. Entra no meu lar, na minha casa, na minha empresa, no meu ministério. Eu não sei quem você é, o que você está orando, por quem que você está aí orando, mas creio que Deus vai te ouvir, porque Ele quer que você se achegue a Ele. Ele quer que você reconheça e confesse. Glória a Deus, aleluia. Ele jogou um sangue muito precioso na cruz por nós, ainda pecador. Então Ele quer que você se achegue a Ele e reconheça Ele como seu único suficiente Salvador, como seu pastor. Glória a Deus, Ele é soberano, Ele é digno, Ele é fiel, Ele é o nosso doutor, o nosso médico. Você que está passando por alguma enfermidade, chama o Senhor, clame Ele, o sangue dEle tem poder, o nome dEle tem poder. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos terminar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite. Não esqueça de ter um particular com o Senhor às madrugadas. Ele se alegra, o coração dele se alegra. O seu filho está buscando Ele. Com muita fé, esperança e amor, Ele vai te visitar e vai entrar. E está com os ouvidos inclinados às suas petições, às suas orações. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.